Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro semanal pelo GAZU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões. O grupo é sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa e temos como parceiros a NCI Ecos, o Instituto Batista Simon Orbach, Vida na Maturidade, o Grupo Esplendor do Rotary Club Vila Formosa e a vereadora Edir Salles. Nossas palestras se encontram na página do Facebook, Dialogando com os Amigos. Lá você pode rever as palestras antigas, conhecer um pouquinho da nossa história e também compartilhar e divulgar com os amigos esse trabalho que é um trabalho voluntário de atendimento à comunidade. O tema para hoje é sofrimento. Sofrimento, uma palavra presente no nosso dia a dia e em certos momentos, em certas ocasiões, se faz mais forte e talvez mais presente. Para muitos agora esse momento de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus tem trazido muito sofrimento. Mas o sofrimento não é de agora, né? Muitos sofrem com o sofrimento há muito tempo e às vezes precisam de uma ajuda médica para lidar com esse sofrimento. Nós vamos falar o que é o sofrer, caminhos para enfrentar o sofrimento, a realidade que envolve o sofrimento. E sempre quando nós falamos em sofrimento, eu gosto de estudar a palavra na sua origem, a etimologia, né? O que é o sofrimento. E nós escolhemos para o encontro de hoje o título Sofro, logo existo. Essa frase parafraseada do pensador Descartes, que diz: penso, logo existo, é uma condição do ser humano. E podemos pensar também que o sofrimento também é uma condição do ser humano. Aliás, de toda a natureza racional ou irracional. A grande coisa, o que nos diferencia dos animais, é que eles não têm essa consciência do sofrimento como nós temos, né? Como nós sabemos o que é o sofrer. Às vezes não conseguimos defini-lo, às vezes não conseguimos, encará-lo de frente, conhecer a fundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sofrimento que precisa ser encarado de frente, porque fugir de uma realidade que é presente não resolve o problema. E como falei para vocês, conhecer a origem da palavra é muito importante. Sofrimento eu peguei do latim, né? Sufferre, que é sob ferros. Essa expressão era usada para os escravos em Roma. Então eles viviam acorrentados e viviam sob o quê? Um sofrimento, sofrer, aprisionados. E o sofrimento tem esta condição de levar sofrimento à pessoa. Quando falamos que alguém está em sofrimento, ela está aprisionada. Vamos, pensar nessa condição. Escravos, pessoas acorrentadas, sem aparentemente escolhas, sem a chamada livre-arbítrio, para mudar uma realidade que parece inevitável, viver preso. Quando olhamos, às vezes, para nós mesmos, quantas vezes nos sentimos, às vezes, acorrentados a esse sentimento, a esse pensamento. Viver com sofrimento é viver como escravo, é viver preso. E o sofrimento, ele é algo subjetivo, é algo que nosso pensar, que se reflete nas emoções e nos sentimentos, traz algo diferenciado. Por que eu sofro? Quando falamos de sofrimento, nós não temos como, às vezes, medir
Quando você vai às vezes no hospital com uma dor intensa, que você fala, às vezes você direciona, a minha dor é aqui, aqui no pulso, a minha dor é no estômago, no pé, e às vezes pergunta qual é a tua escala de dor, e você informa, né? 1, 2, nível 3, 4, é muito forte, é intensa demais, e às vezes é numerada. Quando nós falamos da dor emocional, por exemplo, não dá às vezes para mensurar, dizer em uma escala que nível está essa minha dor. Ou outra coisa, comparar a dor com o outro. Também, cada um tem o seu sentido de dor, de sofrimento, que não conseguimos e nem podemos entrar numa comparação. E dizer, bom, minha dor é maior ou menor? Cada um tem a sua dor, cada um vive a sua realidade e tem a forma como enfrentar esta dor, este sofrimento. E a partir dessa ideia do sofrer como viver aprisionado, viver preso, eu quero fazer uma analogia, comparar com a mitologia da caverna, ou a alegoria da caverna, que é muito conhecida, né? Que foi feita por Platão, no sentido mais de educar e filosofar, né? Eu quero trazer um pouquinho dessa história do mito da caverna para fazermos um comparativo, né, com como está o sofrimento. O mito da caverna está dentro do livro A República, vocês podem procurar e conhecer um pouquinho mais a fundo, porque não vamos entrar em detalhes, né? O objetivo nosso é trabalhar dentro do que temos agora, né? O mito da caverna relata que homens, desde seu nascimento, foram encarcerados, viviam numa caverna, aprisionados. E ali, acorrentados, eles não conseguiam ver uns aos outros. Só conseguiam ver à frente o fundo da caverna. Atrás havia uma fogueira e pessoas transitavam por trás. Então o que eles conseguiam visualizar eram sombras que se passavam à sua frente. E eles foram criados, né? É claro que uma alegoria, uma história, né? Que tem um fim didático, né? Não é real. E eles só conseguiam enxergar aquele mundo. O mundo para eles eram aquelas sombras e os sons que eram reproduzidos fora, que eles acreditavam que eram produzidos por aquelas sombras. Então o mundo se resumia simplesmente naquela escuridão da caverna e nas sombras que eram projetadas. Esse era o mundo. Aí você pergunta, será que eles sofriam com isso? Essa era a realidade, era o que eles tinham. Eles não tinham parâmetros para julgar o que era melhor, o que era pior. Era a única coisa que existia. Até que um dia, um dos prisioneiros é liberto. E ele sai daquela condição, daquele aprisionamento, daquelas correntes. E ele é acostumado a viver simplesmente no quê? Na escuridão. Quando ele se depara com a fogueira atrás, seus olhos ardem. E quando ele sai da caverna, ele se depara com o sol radiante. Ele fica cego por um bom tempo, porque ele nunca tinha visto claridade. Ele não tinha o contraste, o contrário do que era escuridão. Ele só conhecia aquilo. E ele começa a ver pássaros cantando, algo que jamais ele poderia imaginar que existisse. E ele tem a opção de voltar, né, e contar para os amigos que existe uma outra realidade, além daquela caverna, além daquele aprisionamento. Mas há a possibilidade dele cair em descrédito. As pessoas não acreditarem que aquilo... Como? O que nós cremos é isso, é aquilo que eles visualizam. Tanto é quando ele volta, as pessoas não o reconhecem, porque nunca tinha visto. E acreditar, muito menos. Porque aquela era a realidade daquelas pessoas. Viverem aprisionados, viverem na escuridão, viverem nas trevas.
viverem este mundo para eles. E agora vamos fazer uma comparação, então, com aqueles aprisionados, nós falamos do Império Romano, dos escravos, sofrimento. E aqueles homens que foram criados naquela realidade, aprisionados, acorrentados. E aí, a dor, onde ela existe? Com certeza nos escravos. Porque eles provaram a liberdade. Eles viram o outro lado, conheceram. Aqueles homens aprisionados desde no seu nascimento, praticamente, naquelas cavernas, eles nunca tinham visto, não sabiam o que era liberdade, não sabiam o que era uma outra vida, era só aquilo. Então nós precisamos do contrário. Pitágoras, que é um filósofo da Grécia Antiga, né? É muito conhecido pela matemática, ele fala que o universo ele é formado pela harmonia dos contrários. Então nós precisamos do contrário para entender o que nós temos. Então quando nós falamos do sofrimento, ele é necessário na nossa vida para entendermos o que é o não sofrimento. Ninguém é feliz só por ser feliz. É feliz porque passou por infelicidades e consegue ter parâmetros para comparar. São as coisas, os contrastes antagônicas que mostram um lado e o outro. Eu preciso do escuro, preciso do claro, para entender um e o outro. O que acontece nos dias de hoje em relação a esse sofrimento, a essa dor? A nossa sociedade prega, né, que nós temos que fugir da dor. Para qualquer sofrimento tem que haver uma solução de imediata. Um remédio, né, uma solução que transforme a sua vida sempre no prazer, sempre no estado eterno e contínuo de felicidade. Quando a gente cai na real, a gente percebe que é impossível viver só de momentos de alegria, de felicidade. Vivemos o mundo das imagens, né? Então nós temos que sempre mostrarmos que somos fortes, felizes, satisfeitos, prósperos. E quando às vezes colocamos as nossas dores, expressamos as nossas fraquezas, o nosso sofrimento, às vezes somos deixados de lado. Porque as pessoas não querem pessoas tristes ao redor. Todo mundo tem que estar com alto astral, tudo tem que estar para cima, né? E a questão que eu coloco hoje para você é o seguinte: o sofrimento faz parte da existência humana, da minha vida, da sua vida. Ele faz parte, não tem como negá-lo. O que precisamos é o que eu faço com esse sofrimento? Esse sofrimento me aprisiona? Me deixa como escravo? Me deixa trancado numa caverna escura e eu não consigo visualizar o mundo? E o tempo vai passando e eu vou deixando de viver? Mas lembre, o livre-arbítrio. Você sabe o que é felicidade? Você sabe o que é alegria? Basta você olhar para trás. Pensar o que eu já constituí até agora. O que eu já realizei. O grande problema nosso é que focamos sempre só no problema. Só na dor. E essa dor, ela cresce, ela aumenta. Porque o nosso foco, lembra que eu falei no começo, a dor é subjetiva. Eu jogo meu pensamento só para o problema, só para a dor. E essa dor vai tomando proporções maiores. É como uma bola de neve. Começa pequena, mas vai crescendo. Quando o meu foco fica só na dor, essa dor aumenta. Esse sofrimento aumenta. Eu vou fazer uma comparação, algo muito prático, né? E as mulheres acho que vão entender muito bem. Sapato. Né? Mulheres, homens também gostam de sapato. Né? Mas pensando que você tem uma festa, um casamento, e você tem que adquirir um sapato novo para esta ocasião. E aí você vai na loja, compra aquele sapato lindo, maravilhoso, com salto dessa altura, né?
você coloca, aperta um pouquinho, mas você fala, bom, é porque é novo, lá na festa eu não vou me incomodar com isso. E você vai para a festa, chega lá, né? Você coloca, fica sentadinho, começa a apertar um pouco, mas aí começa a rolar aquela música. E você fala, opa, essa é minha música. E você já se levanta da mesa e já começa a dançar e vai se divertindo, vão chegando os amigos e a festa vai subindo. Aí você para um pouquinho para beber, para comer e continua. E essa festa, esse baile vai até de madrugada. E aquele incômodo que estava no seu pé, o sapato que estava apertando, você nem percebeu, passou batido. Você dançou, você se mexeu, você nem pensou que aquele sapato estava incomodando naquela hora, porque teu foco estava desviado, teu pensamento estava ligado no quê? Naquela festa, naquele momento que era alto astral, era para cima. Quando acaba o baile, você entra no carro, qual é a primeira coisa que você faz? Você tira o sapato. Ué, por quê? Porque você começa a sentir dor. Você não tem mais aquele momento eufórico, onde o teu pensamento estava focado naquela festa, naquela alegria, naquela diversão, nos passinhos, na dança, na conversa, né? Na concentração naquilo que você comia, bebia. O teu foco vai para a dor, vai para o sofrimento. E aquele sapato se torna insuportável. Primeira atitude que você tem, vou me livrar deste sofrimento. Simplesmente você tira o sapato, fica descalço, chega em casa, você fala, que alívio, né? Percebeu que com a gente acontece a mesma coisa? A gente vai ficando focado na dor. E essa dor, ela não diminui, ela aumenta. E quando a gente foca muito no sofrimento, muito na dor, ela cresce, toma uma forma gigantesca. E aí ela te impede de visualizar o que há à frente. Solução, respostas. E isso toma proporções tão grandes, gigantescas, que ela não pega só a frente, ela pega tudo. Lateral, atrás. Você não consegue nem olhar para trás e ver o quanto você já foi forte, o quanto você já superou a dor, o sofrimento. Você não consegue visualizar. Teu foco está só no problema. E você não encontra o quê? Saídas, soluções. Porque o meu olhar, o meu pensamento está focado só no sofrimento, só no problema. O problema existe, existe. Mas nós temos o quê? Que tentar trabalhar soluções. Ter um novo olhar sobre esse sofrimento. Será que eu consigo tirar algo desse sofrimento? Será que esse sofrimento, o que ele faz? Ele me aprisiona? Ou ele pode me mostrar uma outra visão de mundo? Para muitas pessoas agora, nesse período de pandemia, houve uma alteração. A gente pode pensar no sofrer também como uma mudança, sofrer uma transformação. E é o que está ocorrendo com muitas pessoas. E alguns estão achando alternativas, soluções. Falam, puxa, a princípio era só dor, era só desespero, era só lamento, né? Agora eu estou visualizando soluções, alternativas. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que procurar. Tem um filósofo francês, Paul Ricoeur, que ele fala, quando nós valorizamos os nossos bons momentos, nós temos um olhar de gratidão. Então pensa bem, né? Nós estamos falando de sofrimento, podemos enumerar vários sofrimentos. Acho que a lista ficaria enorme. Eu coloquei alguns, né, que a gente pode pensar, né, que são bem presentes, mas eu sei que essa lista aumenta. O sofrer pela perda, seja pela morte de pessoas queridas, um relacionamento que é terminado, uma amizade que é traída, né? Você perde alguém, seja também uma perda material. Quantas pessoas, né? Tivemos relatos
que perderam dinheiro na bolsa, empresa, e acabam, inclusive, indo ao suicídio, morrendo por suicídio, porque não consegue suportar essa perda, essa dor. O sofrimento é tão grande. Perdi. Outro sofrimento é quando não atingimos as nossas metas. Você planeja, você se programa, você estuda. Vamos pensar num estudante que se prepara para o vestibular. Faz cursinho 2, 3 anos, estuda. Ele quer medicina em uma universidade pública. Estuda. E reprova. O estudante de direito, que é o OAB, faz cursinhos também, tá? E reprova. Então, ele arrasta aquele sofrimento, né? Da impotência, da não realização das metas, dos objetivos. Se planeja e não alcança. Quando perdemos a saúde, esse bem tão precioso, quando perguntamos às vezes para as pessoas nas reuniões, qual o seu maior objetivo? O que você precisa mais? Elas falam, eu preciso de saúde. Saúde é o principal. Saúde é a primeira coisa que eu preciso para ser feliz. Sem saúde eu não consigo. Então, quando você perde a saúde, você começa a comparar, né? Aí você fala, eu já fui saudável, agora eu não tenho. Quando você perde alguém, eu já tive essa pessoa ao meu lado, ao meu redor, agora eu não tenho. Quando você não realiza seus sonhos, você teve isso mentalmente projetado, e agora eu não tenho. Então o sofrer vem pelas perdas, vem pelo desejo de tê-las sempre ao nosso redor, sempre conosco, sempre presente. E quando elas não se fazem presentes, entra no sofrimento. Mas se a gente olhar, algumas coisas nós tivemos. Um dos maiores sofrimentos é a questão quando nós perdemos uma pessoa amada, uma pessoa querida. Mas a gente tem que olhar para aquele momento que ela viveu conosco. E mesmo que tenha vivido pouco, você vai falar, olha, foi um recém-nascido, ele praticamente não viveu com a gente, mas a gente carrega esse sofrimento, essa dor, porque existia uma expectativa diante de uma vida que ia se formar conosco. Mas você pensa, é um ciclo a vida, né? Esse movimento de ir e voltar. Mesmo aquilo que não está mais presente, se fará presente de outra forma na vida do outro. O que a gente faz com esse sofrimento é a solução, às vezes, para enfrentá-lo, para encará-lo. Tem um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele viveu muitos anos, 90 e poucos anos, mas na sua idade dos 30 e poucos anos, quase 40, por ser judeu, ele foi aprisionado num campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Nós conhecemos bem esta realidade porque vemos através dos filmes, através dos livros, documentários, o que foi viver dentro de um campo de concentração em que milhões não sobreviveram. Ele sobreviveu. A esposa que ficou em outro campo de concentração não, e os familiares também não. E diante daquele sofrimento de viver aprisionado, aprisionamento, ele teve que achar ali uma motivação para viver, um sentido para a vida. Diante daquele sofrimento, se ele ficasse só no sofrimento, só na dor, ele não teria sobrevivido ao campo de concentração, elaborado uma nova psicologia, a logoterapia, escrevendo livros e trazendo para nós que nós precisamos achar um sentido para a vida. Esse sofrimento ele vai fazer parte da nossa caminhada. Ele nos fortalece quando a gente encontra forças para aceitar que ele existe e como eu vou lidar com esse sofrimento. E Viktor Frankl, dentro de um campo de concentração, eu fico imaginando quanto sofrimento diário, constante, este homem viveu. E ali ele encontrou forças para superar este momento e ir adiante. E ele falou,
o importante é descobrirmos um sentido para a vida. Quando olhamos algumas biografias, a gente percebe isso, né? Nada às vezes é tão fácil. Quando a gente pensa que a vida vai ser só um mar de rosas, que tudo vai dar certo, é esse momento que o sofrimento vem e nos pega o quê? De supetão. E às vezes nos derruba. Porque projetamos e imaginamos uma vida sem problemas, sem dores, sem perdas. Mas nós somos impotentes diante de tantas situações. Não conseguimos controlar tudo. E talvez aí o grande sofrimento das pessoas, que nós queremos ter controle. Parece que o mundo, a sociedade está sempre gritando, você pode tudo, você tem que ter tudo, você realiza tudo. E não é bem assim. É hora de encarar. Senão vamos adoecer cada vez mais. Se nós cairmos nesse imediatismo, que a cada momento que surge a dor eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar uma resposta, eu não vou encontrar. Eu tenho que olhar de frente para a minha dor, ela é minha. Eu posso compartilhar com as pessoas, e para isso nós temos até, inclusive, um grupo de apoio. Sempre falo do Gazu, eu estou aqui em nome do Gazu, que é o grupo de apoio, suporte no luto e outras questões. Estamos ali para ajudar, compartilhando as nossas experiências, as nossas fraquezas, a forma como superamos os problemas. É isso que tem ajuda, dividimos. Mas o sofrimento é único, é meu. Eu é que posso dizer qual é o grau de sofrimento. Mas lembra, quando eu foco só no sofrimento, só no problema, ele cresce. E ele fica maior do que eu, que as minhas forças. E como eu vou adiante se eu focar só no problema? Eu preciso encontrar soluções para esse problema. Eu preciso saber que eu não estou às vezes sozinho. Tem uma música que eu gosto muito, do Tim Maia, que diz, acho que é Azul da Cor do Mar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi, mas na vida a gente tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. A falta de um sentido existencial para mim, para a sua vida, faz com que esse sofrimento cresça, que ele aumente. Então precisamos buscar dentro da nossa vida forças para acreditar que nós podemos muito mais. Por menor que seja a nossa força, é essa pequena força que eu vou investir. Eu vou olhar além do problema. Eu vou olhar a vida. Eu vou olhar que na vida não tem só problemas. Que se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho uma caminhada. Que eu passei por problemas, eu passei por lutas, mas eu venci. E se eu venci, eu posso continuar vencendo. Mas eu tenho que acreditar nisso. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Acredite. Não desista dos seus sonhos. Sêneca, para terminar, é um filósofo grego, contemporâneo de Jesus Cristo, ele está dentro dessa era cristã, dentro do pensamento do estoicismo. Ele tem muitas falas sobre a questão de como vivemos a realidade. Porque quando nós focamos só no problema, às vezes nós fugimos da realidade e às vezes não queremos nem encontrar soluções. Aqueles homens da caverna, né, que estavam aprisionados, eles não tinham disposição nenhuma para sair daquela realidade. Estavam habituados com aquilo, com aquele estado, que eles nem poderiam chamar de sofrimento porque eles não tinham parâmetro para comparar com o contrário. Muitas vezes nós nos acostumamos com o sofrimento e nos apegamos a ele como se ele fosse o sentido da nossa vida, da nossa existência, e ele não é. Não é. Além do sofrimento há soluções, há respostas. Talvez aquele problema você não consiga mudar, e muitos problemas a gente não consegue mudar. Mas você vai conseguir olhar um outro lado, que a tua vida ela é feita de realizações, que a tua vida segue adiante, é de conquistas,
Embora algumas coisas você não vai conquistar. Algumas dores você vai carregar, sejam dores físicas, espirituais, mentais, a ordem que for, mas você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso está em você. É uma coisa que você tem que saber lidar com esse problema, para você seguir adiante. Caso contrário, a sua vida paralisa. E aí esse sofrimento passa a ser o seu grande companheiro, seu amigo das 24 horas, e você se apega a ele e fala, eu não largo dele. Se você não largar, ele não sai. Não adianta ninguém tentar puxar, extraí-lo. Ele está ali, nas suas entranhas, te aprisionando, como uma corrente. Então é a hora de se libertar. E aí eu vou deixar essa frase do Sêneca para você. Eu vou ler aqui, para não trocar uma palavra. Aquilo que foi doloroso suportar, torna-se agradável depois de suportado. É natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. Olha que interessante isso. Sofrimento. Talvez você esteja enfrentando um sofrimento agora, que talvez seja recente, talvez dure, já tenha anos você carregando, não importa. É um sofrimento. Você ainda não conseguiu se livrar desse sofrimento, mas você já conseguiu se livrar de outros sofrimentos. Lembra como foi esta sensação de solução, de resposta e às vezes até de aceitação diante de um fato que você não consegue mudar. Foi o quê? De paz, tranquilidade. Você disse, eu vou seguir meu caminho, não vou olhar para trás, não vou olhar para esse problema, porque eu tenho uma vida para ser vivida, para mim e para com as pessoas que eu amo e que estão ao meu redor. E aí lembra daquele prazer que você sentiu, daquela paz. E isso você pode sentir de novo. E é isso que você tem que estar focado. E é isso que eu espero, que com esse nosso encontro que tivemos hoje, você sinta, você medite, você reflita sobre a questão do sofrimento. Parar, pensar, refletir, mudar aquilo que eu posso mudar e aceitar as coisas que eu não posso, porque eu não sou onipotente. Eu tenho os meus limites, você tem os seus limites. E precisamos lidar com esses limites. Só pense uma coisa, que sofrimento, como se diz por aí, não é doença. Não é porque você está triste que você vai ter que... não, eu tenho que sair da minha tristeza. Não é porque você tem um problema que você não possa relatar e para você mesmo encarar e dizer, eu tenho um problema. Não sou fraco porque tenho um problema. Eu simplesmente só tenho o problema. E estou buscando a solução para o problema. Então eu desejo força para você. Quero mais uma vez, eu, psicólogo Celso Jardim, falando em nome do GASU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa, que conta com o apoio da NCI Ecos, do Instituto Batista Simão Orbach, Vida na Maturidade, do Grupo Esplendor Rotary Club Vila Formosa, da vereadora Edir Salles e de você que acompanha semanalmente a gente nesses encontros, nessas lives, que participa do Grupo GASU, que nós oferecemos acompanhamento de terça a sexta, trabalho voluntário. Se você quiser conhecer, manda uma mensagem, a gente te inclui no grupo, a gente conversa pelo WhatsApp, pelas plataformas de videoconferência, mas estamos unidos aqui, porque às vezes sofrer sozinho, às vezes não, sempre, sofrer sozinho é muito mais difícil. Mas quando você tem alguém para compartilhar, para dividir a sua dor, é muito mais fácil. Quando você tem alguém para ouvir, para falar, e lá é um grupo de escuta. E a gente está lá para te ouvir e te escutar. Muito obrigado por você que ficou conosco até agora. E você que vai assistir depois, e se quiser compartilhar, fique à vontade. Os nossos vídeos agora estão também no YouTube. É só você digitar no nosso canal, que está no meu nome, Celso Jardim Dantas, psicólogo. Até a próxima. Muito obrigado.